E aí, boa tarde, se for de tarde, boa noite, bom dia, não sei. Estamos aqui começando o podcast da revista Moto Premium, patrocinado pela Honda, com 3 figurantes importantes aqui. Esse daqui é o Rodrigo do Nascimento, ele é motofretista, todo sindicalizado, todo militante aí no setor, e ele vai nos falar da experiência de andar na rua, sei lá, 10 horas por dia nesse trânsito perigoso, nesse trânsito agressivo que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Esse aqui é o Alfredo Guedes, ele é engenheiro da Honda e ele trabalha nas áreas de imprensa, marketing, é especializado em comunicação com toda a carga de técnica que a engenharia lhe confere. E eu sou o jornalista Eduardo Viotti. Eu comecei semana passada a falar de moto desde 1982 na revista Motocross, que nem existe mais, e depois de um monte de outras publicações. A gente está aí faz bastante tempo na área. Queria começar lançando uma conversa para nós aqui, que a gente teve acompanhando aí na imprensa, que aumentou o número de emissões de CNH categoria A, categoria de motociclista, aumentou enormemente. Eu vi números como 65%, 40%, 50%. De qualquer modo, são números impressionantes. Podia começar com o Alfredo, né? O que você acha, Alfredo? Da onde que veio isso daí e o que isso traz para a convivência no trânsito? Bom, vamos lá, Dudu. Acho que, em primeiro lugar, é claro que o fato de você hoje ter mais pessoas habilitadas, né, para 2 rodas é bastante importante, principalmente em grandes capitais, como estamos nos referenciando aqui em São Paulo. E aqui a mobilidade acho que é fundamental para você ganhar tempo para fazer várias coisas, né? Inclusive, até posso resgatar aqui um amigo meu que não andava de moto, né? Eu sempre andei desde adolescente, vamos dizer, né? E eu sempre falava com ele, você quer ganhar tempo? Anda de moto. E ele só começou a prestar atenção no que eu falava quando ele tinha que sair correndo do trabalho, pegar 2 condições para tentar conseguir estudar e ser alguém na vida, né? Então aí sim, insistindo com ele passou a usar a motocicleta, né? Tirou a habilitação. E aí ele ganhou um tempo precioso, tanto para poder se formar, como também para estudar, e também tempo para curtir a família. Então esse acho que é o primeiro ponto, mas o boom mesmo, eu acredito que tenha sido impulsionado pela pandemia. Porque a pandemia fez com que as pessoas ficassem confinadas em casa, e aquelas que precisavam se deslocar, às vezes não é legal eu entrar no transporte coletivo público lotado. Se eu tiver o meu transporte mais preservado, individual, né? É melhor. Então essa questão da pandemia ajudou bastante no quesito de mobilidade, mas tem também o quesito dos serviços de delivery, né? Que o Rodrigo até pode falar melhor do que eu, de entrega. Onde eu algumas vezes precisei, inclusive, de sair da minha casa, vir para a Honda para resolver algumas questões, e andando na rua, eu só via as motos para lá e para cá, e o pessoal nas entregas, né, para fazer a nossa cidade não parar. Hoje, sem motofretista, sem o trabalho da turma do Rodrigo aí, São Paulo já era assim, né? Sempre os documentos que a gente precisa mandar, né, para as outras unidades, por exemplo, para a Honda tem um escritório central administrativo aqui no Morumbi, mas nós temos fábrica em Sumaré, nós temos os concessionários aí, né, espalhados pela cidade. Então a troca de correspondência é muito grande e a motocicleta agiliza muito o nosso trabalho. Demais. Mas a pandemia deu uma alavancada muito grande nessa situação. Bacana. Ô Rodrigo, e dentro da parte profissional, esse aumento de CNH, ou seja, de incomers, né? Newcomers, como a gente fala, os caras novos que estão chegando, entrando no mercado aí, na rua aí, esses caras vão trabalhar ou estão usando só para substituir o transporte coletivo e tal? Sim, Eduardo. Assim como o seu Alfredo disse, né? Está totalmente relacionado, né, esse aumento da CNH por conta do trabalho, né? Hoje a gente tem essa categoria reconhecida desde 2009, né? Motofretista, que é o nome correto. Motofretista, isso. O pessoal fala motoboy, mas o nome é motofretista, o nome da profissão. Motofretista, isso. Eu já fui office boy, né? Eu também. E sempre fui apaixonado por motos, né? E a minha intenção em tirar a minha CNH foi para trabalhar.
ter meu lucro dentro daquilo que eu amo, né? E tem muito, né? Tem muito, Tem cara, muito. vai se aventura, ele pega, compra, aluga ou compra uma motinha e vai trabalhar. Isso, eu, no caso, quando eu trabalhei por um período, eu vi essa necessidade para mim de ter um curso, procurar Isso é importante. empresas, entidades que me ofertassem, para quê? Para mim ter mais segurança, porque eu sei que a minha vida está em jogo, né? Eu costumo dizer pro pessoal, hoje a gente tem um modal de equipe, né? Onde a gente tem os melhores profissionais de São Paulo dentro da nossa categoria, no caso, quando eu posso falar da AMABR, no caso, a gente tem os melhores O que é a motofretistas. AMABR? O que significa isso? A AMABR, MABR. a AMABR, ela é uma Associação dos Motofretistas Autônomos do Brasil. Autônomos do Brasil. Isso. Sede aqui em São Paulo? Isso. Ah, É, e tem quantos filiados? a gente, esse número, esse dado eu não tenho, mas por baixo, assim, Um montão. até 3 mil motofretistas. Isso, Aproveitando gente. esse gancho que você está falando, dessas ações, dessa filiação, que é importante, eu queria perguntar para o Alfredo uma coisa. A Honda participa de campanhas sempre, né? De campanhas de segurança no trânsito, faz campanhas na rua, não faz aqueles pedágios, sei lá o quê, aquelas coisas que faz na rua, de chamar o Yasuda, tá toda hora publicando isso lá. São várias ações, Dudu. Várias. E já tem muitos anos. Eu tô na Honda desde 98, ou seja, tenho 25 anos de casa e desde que eu entrei, essa parte da pilotagem com segurança, pilotagem consciente, sempre foi muito trabalhada pela Honda. Os programas da Honda, nesse sentido, começaram nos anos 70, né? 76 foi quando a gente inaugurou a fábrica em Manaus, em 78 já havia uns cursos sendo ministrados para trazer aí mais segurança para a pilotagem das motocicletas. Mas vamos listar, sim, hoje os que são principais. Hoje nós temos 3 unidades que são chamadas Centro Educacional de Trânsito, CETH, Centro Educacional de Trânsito Honda. E uma em Indaiatuba, que tem um museu lá. Isso. Aliás, legal de ir lá visitar o museu, se você quiser ir lá. Pega a sua motoca, reserva antes no site, lá vai lá em Indaiatuba, que é legal. Fica o convite, porque agora reabriu recentemente, depois da pandemia, e você pode ir lá das 9 da manhã até as 4 da tarde no sábado, você pode ficar à vontade lá e ver todos os modelos que a Honda É sensacional. já produziu Mas no você Brasil. falava dos apelos de segurança, de formação, fala mais um Isso. pouco desse assunto aí. O CTH de Indaiatuba, que você comentou, foi o primeiro, inaugurado em 98. Ele primeiro era para atender a rede de concessionários para multiplicar. Então, os concessionários que nós temos espalhados pelo Brasil inteiro, eles multiplicavam esses conceitos de pilotagem com segurança. Depois nós abrimos, em meados dos anos 2000, 2007, 2008, um CTH em Recife. Isso, para cuidar do pessoal do Nordeste. E mais recentemente em Manaus. Então, para cuidar São do 3. pessoal do Norte. Então, hoje nós somos 3. Então, as atividades de Sul-Sudeste mais concentradas nesse aqui de Indaiatuba, o Nordeste de Recife e do Norte. E todas as de vezes que eu Manaus. fui no CTH, eu só conheço aqui o de Indaiatuba, tinha um monte de autoescolas lá. Vocês têm Isso. uma colaboração com as autoescolas da região, é isso? Isso, em todas as atividades que envolvem a pilotagem, não só com a formação de condutores, né, que nós cedemos, na verdade, uma parte do nosso terreno, da nossa área, para que as aulas sejam ministradas e para que sejam feitas as avaliações que geram a habilitação, mas também outras atividades como treinamentos a órgãos governamentais e até fretistas, né? Então, Verdade. por exemplo, quando a gente faz uma venda grande de motocicletas para o governo, para a polícia, para o exército, para os bombeiros, então todo esse pessoal recebe o treinamento lá na nossa unidade. Então eles vão lá, e no caso de policiais e bombeiros, que às vezes tem que andar com motocicletas em situações mais extremas, em terrenos mais acidentados, né? Nós temos tanto a prática de curso on como a prática de curso off-road também. E também, por exemplo, outras empresas, vou até citar aqui alguns nomes, Correio, Ambev, Coca-Cola, quando eles compram uma frota de motocicletas grande, eles também, os funcionários que vão operar as motocicletas, que vão pilotar as motocicletas, também recebem esse treinamento. E o Rodrigo acho que também pode falar, porque nós fizemos Sim. também parcerias, né, até com a Abraciclo, com os sindicatos, para levar esse treinamento também para os motofretistas. Legal. Você fez alguma coisa desse tipo ou É participou? verdade, tem que exaltar o trabalho da Honda,
que engajado nesse sentido de estar ministrando aulas práticas. Eu fiz o curso em Indaiatuba. Você fez quanto tempo atrás? Foi o ano passado, em 2022. 22, né? Eu fiz um dia inteiro lá. Isso, muito bacana. Assim, foi a Jaqueline, o Toshio, são os instrutores. Foi algo espetacular, né? A gente pilotou das 11 às 6 da tarde, direto. Pô, você tá acostumado. Igualmente no evento Moto Premium, muito bacana. A gente... Quantas horas por dia você pega na rua de moto? Eduardo, como é que é seu dia a dia? Vai, fala um pouquinho disso aí. Você sai de casa cedinho? Sim, a gente sai, tendo demanda, eu tô dentro da operação. Por que eu tô dentro da operação? Você agora já é empresário. Esqueci desse dentro detalhe. do meu empreendimento, né? Eu criei a marca Rovian Transportes. Como é que chama? Repete aí. Rovian Transportes. Rovian Transportes. Rovian Transportes. Aí, pessoal, é o nome da minha família, né? É o nome da minha família, bacana, meus filhos, bacana. minha esposa. Tô brincando, mas é bacana. Bem bacana. Uma criação do Elias, o cara inteirado na área, né? E assim, eu costumo passar 12 horas, dependendo da demanda na operação. A gente costuma, no caso, passar de período de 8 a 12. Eu já cheguei a passar 14 horas, né? Pilotando, puxado. A gente é puxado, precisa ter uma saúde mental, física. A gente tá gordinho. Você falou um pouco de um troço importante agora, que eu acho que é um gancho legal, que precisa ter uma saúde mental em dia. Sim. Porque eu vou te contar, os desafios que a gente vê no trânsito é muito isso, é muito provocação, tem o cara que quer te empurrar, tem o cara que te fecha. É preciso ter paciência, não? Precisa ter um bocado de... Ó, meus cabelos brancos, eles dizem, né, a respeito, né? A gente precisa ter muita paciência. O que a gente vê, a intolerância que há. Um dia desses, o tiozinho pegou, derrubou minha moto, eu estacionei, desci. Parada. O cara foi manobrar. Não, ele vinha vindo entregando, rapaz, fazendo entrega. De carro ou de moto? De carro, aqueles carrinhos bem bacanas SUV. Sim. Ele derrubou minha moto, eu falei, graças a Deus eu não tava em cima dela, né? Porque, assim, o material, ele é de menos, né? Assim, a gente prioriza a vida, né? Escuta, mas, por exemplo, para você se tornar um motofretista com o seu nível de profissionalismo, profissionalizado, direitinho, respeitando as normas e regras aí da lei, você precisa fazer um teste psicotécnico, alguma coisa, uma avaliação psicológica, né? Você vê cada idiota no trânsito, você fala, não é possível, esse cara não passa num psicotécnico de... Tem que ter. Inclusive, na minha renovação, eu fui chamado na sala da psicóloga. Por quê, mano? Foi. Ela falou assim pra mim, o senhor pode sentar um minuto? Eu falei, sim. Vamos conversar, o que tá acontecendo? Eu tomei um susto, eu falei, não tá acontecendo nada. Tô renovando meu EAR, né? Exerce atividade remunerada. Fora o exerce atividade remunerada, eu tenho o motofretista, o curso, né? Ele é lecionado pela Senat, enfim. E ela me chamou e perguntou pra mim, olha, a gente fez um teste aqui contigo e a gente vê um estresse muito alto. Aí eu falei, realmente a gente sente isso. Eu hoje, com anos, eu sinto a ansiedade, muita ansiedade. E eu tento me controlar por conta dos anos na rua, né? A gente ama o que faz, mas as consequências, né? É claro. Trabalhar é sempre assim. Por mais que você goste do que você está fazendo, é sempre trabalho. É sempre... Sim. E cuidar da saúde, né? Eu falei, eu tô gordinho, eu preciso voltar a treinar. Uma forma física. É importante. É importante. Deixa eu perguntar agora, voltar o assunto com o Alfredo. Alfredo, aproveitar um pouco dos seus recursos técnicos e perguntar, tá bom, ele falou de ficar muitas horas em cima da moto, numa situação às vezes tensa, estressada, como ele falou. O que um projetista de moto, o que um fabricante de moto leva em consideração na hora de projetar ergonomia, situação de trabalho em cima da moto, suspensão, freio, falar um pouco de segurança, freios ABS e CBS, vamos falar um pouco desses temas, porque o cara, você imagina, o sujeito é um instrumento de trabalho na qual o cara está sentado 8 horas por dia no mínimo, em cima daquilo. Bom,
primeiro lugar, o tipo de uso. Acho que para você começar a tirar um projeto do papel, ou para colocar esse projeto no papel, primeiro é saber para que vai se destinar essa motocicleta. Então, por isso que nós temos o nosso setor de desenvolvimento, inclusive temos aqui no Brasil, não só lá na matriz no Japão, trabalha com muita pesquisa. Então, a pesquisa determina a estatura do brasileiro, a média de altura, a estatura até do porte até o tipo de porte físico, né, do motociclista brasileiro, o tipo de uso que é feito com a motocicleta e até mesmo depois para a parte mais estética, o que agrada mais no motociclismo, em termos de cor, em termos de grafismo. Então, tudo isso é analisado por um departamento de pesquisa, né? Hoje a nossa sede desse departamento de pesquisa fica em Manaus, mas temos também o pessoal que trabalha aqui no nosso escritório administrativo também com essa questão de pesquisa, de ouvir, né, o consumidor, para depois ir para a prancheta e daí começar a desenvolver o que vai nascer um pouco mais para frente com uma motocicleta. É claro que isso passa por aprovação da nossa matriz fica no Japão, mas nós já temos hoje, inclusive, autonomia para desenvolver modelos aqui no Brasil que até fazem tanto sucesso que acabam sendo exportados para outros mercados. Eu me lembro de duas que você comentou com a gente. A Bis é uma coisa que foi idealizada aqui, e essa nova CB300, o visual dela também é nosso, né? Exato. É brasileiro, eu digo. Nosso, meu não é, seu. Mas não, podemos considerar nossos, né? Porque ele foi feito de brasileiros para brasileiros. No caso da Bis, ela foi feita em cima de um conceito já bastante consagrado lá fora. Nasceu no Japão, fez muito sucesso nos Estados Unidos. São as Cubs, né? Faz muito sucesso no Vietnã, sei lá, na Indonésia. Tem concessionamento de Cub na rua. Na Ásia em geral. A Honda já vendeu mais de 100 milhões de unidades de Cub. Tem aquela Dream, né? Isso, essa aquela moto é um espanto. Ela tem 50 anos de fabricação, né? É a maior best-seller nossa. Né? Mas aqui para o Brasil, os brasileiros resolveram dar O negócio aqui é CG. uns toques geniais, inclusive, eu diria, né? Que é, por exemplo, o recurso que você só tinha em scooters ou lambretas, né, as antigas lambretas, você passou a ter com a criação da Bis, né, que é o espaço debaixo do assento para a guarda do capacete, a roda dianteira maior, porque as Cubs tinham rodas iguais, hoje teria na traseira, enfim, e o design dela, né, um design que caiu no gosto do brasileiro e é sucesso até hoje. Então isso é um resultado aí de uma pitada nossa aqui do Vende Brasil. muito no sul, né? Eu vejo muito em Florianópolis, ali em Santa Catarina, monte dessas motinhas. A Bis vai bem em todo que é lugar, né? Nordeste também vai, do Brasil, então, Nordeste. Vai muito bem também no litoral. Então. Eu vi no litoral, na praia lá. Então, inclusive na praia, lá, o pessoal gosta até de fazer alguma adaptação para colocar prancha de surf. Enfim, é muita versatilidade. E também no uso do dia a dia, né? Fácil de pilotar. Então, tudo isso é levado em consideração, mas tudo nasce a partir de pesquisas. Então, as pesquisas que são feitas localmente, né, embora a nossa matriz seja japonesa, tudo é feito para que o nosso produto contente. Aí você monta um packaging, né, e manda isso para o departamento de projeto e estilo fazer dentro daquelas especificações para atender que o foram nosso levantadas público, lá na pesquisa. Né? Exato, para atender o público brasileiro, motociclista brasileiro. Bacana. Deixa eu aproveitar o gancho, Dudu, só para deixar um recado aqui. Nós falamos do museu que tem lá em Indaiatuba, no Centro Educacional de Trânsito, mas lá eles também têm um trabalho bastante interessante que é um gancho até do que o Rodrigo falou, de preparar o motociclista e até mesmo o motorista do futuro. É um trabalho que nós fazemos com crianças, que é o Clubinho Honda. Você já visitou lá, você já sabe como é que funciona. Esse Clubinho Honda é também uma forma de educar crianças. Então nós fazemos parcerias com escolas municipais, estaduais, enfim,
É claro que a gente faz em regiões que estão mais próximas do Centro Educacional de Trânsito, e com esses clubinhos a gente leva educação. Nós temos mini-motos, mini-carros, temos personagens, o guarda, que tornam, na forma de brincadeira, o lado sério Você de propõe respeitar uma interação o trânsito. que simula o trânsito externo. Respeitar uma faixa de pedestre, respeitar o farol, enfim. Que é difícil de ver, não. Às vezes você educando as crianças, muitos até relatam, uma vez eu briguei com meu pai, que ele estava fazendo lá, passando no sinal vermelho, e eu vi que não pode, aí eu fui lá e briguei com ele. Então, esse é o tipo de recado que a gente quer deixar. Eu achei legal Isso emendar, é fato. né? Deveria sair das escolas. Se pertencemos a uma grande cidade, uma megalópole, isso deveria partir das salas de aula, né? Se a gente vê esse aumento de pessoas despreparadas hoje no trânsito, né? É por conta disso tudo que o Alfredo está dizendo, né? E é muito importante esse trabalho. Eu exalto a Honda por isso, porque verdade. A gente vê, acompanha de perto e realmente eles estão engajados. E tem todo, assim, o nosso apoio, né? A gente participou e fomos, no caso, beneficiados por isso. Então, nós falamos dos profissionais e tal, e dentro desse público que está entrando, desses aumento de CNH categoria A, né, que é a categoria de motocicletas, vem um monte de gente que não tinha moto antes e que não tinha experiência de andar de moto. Por exemplo, como é que é esse novo cara? A gente se propôs a falar um pouco disso aqui. Tem dois tipos, basicamente, vai. As mocinhas, aqueles que usam o carro, a motocicleta para ir ali e fazer o seu deslocamento, que o inglês chama de commuting, né? Aquele deslocamento diário. E o cara da minha idade, o cara coroa. Eu nunca parei de andar de moto, não posso falar a idade porque era fora da lei, mas desde os 15, 16 anos eu ando de moto antes, claro, com um motinho pequeno e tal, mas nunca parei. Mas tem gente que eu conheço, amigos meus, que os caras ficaram 20, 30 anos sem andar de moto e o cara vai comprar uma moto de 500 quilos, entendeu? Assim, 500 quilos e 500 cavalos, sei lá, uma potência. Então, vamos avaliar um pouco isso? Vou começar com o Alfredo. É claro que eu posso dizer que passei um pouquinho por isso, né? Eu também tenho moto desde das idades adolescentes. Fora da lei, né? Era uma outra época, né? Acho que naquela época, inclusive, até nem capacete não usava, não se usava, né? Mas, graças a Deus, todo mundo tem que usar, né? Porque é bastante importante. Não, aliás, não é brincadeira isso, né, pessoal? Tem equipamento completo, não só capacete. Olha aqui, ó. Jaqueta, luva, botina de cano alto. Raro ver. E esse ossinho aqui, o meu, parece uma lixa, tá todo arrebentado. Podia andar de tênis, de andar de sapato baixo. Sapato alto, se preferência com proteção na jaqueta e capacete. Capacete sempre, para ir no banheiro de capacete. Então, graças a Deus, hoje a gente tem aí uma disponibilidade bastante grande aí de equipamentos de segurança, mas eu comecei desde jovem, né, com duas rodas e fui evoluindo, né? Claro que as motos melhores eu passei até quando fui trabalhar na Honda, né? Tive muita moto usada, as primeiras eram usadas, motores 2 tempos, viviam quebrando, enfim. O bom que a gente aprendia alguma coisa, né? Eu tinha que ir lá. A minha vida na mecânica começou justamente... Você tem formação aí, né? Andava com uma pochete cheia de velas, né? Porque você parava num lugar assim, com a motinha 2 tempos. Você ia no cinema, quando passava vergonha na hora de ir embora, você dava um jeito, colocar uma velinha mais quente. Para dar uma partida, ela pegar na hora, pra não ter que ficar empurrando, passando vergonha. Mas enfim, esses tempos, quando eu entrei na Honda, já comecei a ter umas motos melhores, né? Consegui, com planos de funcionário, ter motos 0 km. E cheguei a ter até CBR 1000, né? Que era um sonho que eu tinha desde criança. Quando eu via os pilotos andando nas pistas, eu sonhava. Eu cheguei até a andar em pista, né? Cheguei a andar em Interlagos. Fiz 2 etapas de um campeonato, de uma Copa de 89. Fiz o Paulista porque não tinha condições de viajar para fazer no brasileiro, né? Mas fiz umas etapas. Mas a minha realização foi quando eu consegui comprar uma CBR e eu fiz track day.
Mas depois veio casamento, vieram filhos, criança, aí né? fiquei um tempo. Eu passei por essa fase também. Fiquei um tempo aí, um bom tempo, desde 2009 até 2017, fiquei sem ter motocicleta. Sempre para trabalho a gente acaba usando, mas sem ter a motocicleta minha mesmo. Eu voltei a pilotar uma motocicleta minha em 2017, quando eu comprei uma PCX. Então foi o que você comentou aí, eu achei melhor. Mesmo já saindo lá, a última motocicleta tinha sido uma Fireblade, né? Uma CBR 1000 RR. É um canhão, né? Vamos falar. Quase 180 cavalos. Eu achei melhor voltar depois de mais de 15 anos parado em uma moto menor, mais amigável, para eu voltar a ter aí o meu traquejo de motociclista. E aí eu comprei a PCX e eu gostei tanto, que eu continuo andando de scooter. A gente se encontrou agora há pouco, eu estava na minha scooter vindo para cá. E aqui em São Paulo eu adoro, e eu acho que para quem ficou muito tempo sem pilotar, né, e quer voltar, acho que uma moto menor, uma scooter principalmente, ajuda bastante. Isso até justifica o crescimento exponencial que nós estamos tendo de scooters no mercado. O scooter em deslocamento urbano é sensacional, né, cara? Sensacional. Inclusive dá para você fazer uma compra. Você bota um monte de coisa ali embaixo. Dá pra você, esses scooters maiores, dá para você fazer uma compra do supermercado. Você bota um monte de coisa lá dentro e vai para casa. Né? A minha que não é tão grande assim, é uma 150. Da semana, as coisas que eu preciso durante a semana lá, eu coloco lá debaixo do banco. Para em qualquer lugar. Em termos de praticidade não tem para ninguém, né? Não, custo-benefício. Não precisa lubrificar a corrente, você não vai sujar, não vai tomar bronca da mulher. Pingou óleo, levou da minha varanda e tal. Não vai ter. Então a dica boa seria a scooter, mas temos também as motos menores. É claro, dependendo do uso que a pessoa vai fazer, as motos maiores hoje em dia também... Estradeira, né? Para quem pega estrada. Tem muita gente que pega estrada todo dia. Sim. E nós temos motos de cilindrada maior, que também são boas para um uso no dia a dia. Dá para atravessar a cidade. Sim, a nossa 300, as nossas 500, né? Tanto a 500 Eu adoro essas 500, na minha opinião, são as motos muito redondas, cara. Elas têm muita versatilidade para você andar no dia a dia e depois também pegar uma estrada, andar com segurança, com conforto na estrada. A NC 750, antigamente você falava de uma 750, uma Galo, né? Não, antigamente você tem uma Honda 750, no meu, quando era moleque, era um sonho que nunca aconteceu. Era para fazer longas viagens. Eu tive uma CB500, foi o máximo que eu cheguei. Escuta, e na rua? Você encontra os coroas, os barbinha branca de moto lá? Sim. Quem que te assusta mais? Os motociclistas ou os carros? Rapaz, dentro de categorias aí, carro, enfim, 4 rodas e 2 rodas, que chama mais atenção, no caso, as motos, né? Pegando o gancho, né? Participe, você tá muitos anos sem no caso, quer voltar às 2 rodas, participe do concurso Moto Premium. Vai lá, né? Não é verdade? Vamos falar de algo bom, importante. Você ficou 20 anos, 10 anos. Pô, participa aí do evento que você vai ver que bacana, onde vai ter lá. E você vai sentir a experiência novamente, vai sentir aquela segurança, vai ter pessoas ali instruídas que vão, né, dar dicas. Você volta pra estrada numa situação segura. É verdade. Mas deixa eu te perguntar, não tô brincando, cara. Às vezes, ali na Raposa, eu tô andando aquele corredor da Raposa, Tavares é uma estrada que é quase uma avenida aqui, que liga aqui com o oeste do estado, mas aqui nessa região metropolitana urbana, não sei onde você está me ouvindo, você talvez conheça, talvez não, ela dá congestionamento de 20 quilômetros, e tem aquele corredor no meio, que você vai ali, molestando todo mundo com a sua buzina, mas você vai ali no meio, e o que mais me assusta ali, às vezes, são os outros motociclistas. Tem uns moleque doido. Outro dia um bateu na minha traseira dentro do corredor. Eu dei um toquinho no freio por alguma razão e ele na minha traseira e se estabacou lá para trás. Eu parei. Falei, puta, o que aconteceu? O cara, você é louco, o que você tá fazendo? Ajudei o cara e tal, mas não virou nada. Ele falou, vamos embora, vai ver que nem tinha carta, queria ir embora o mais rápido possível. Então, você não se assusta com os outros motociclistas? Sim, com toda certeza. Você anda na Raposo também? Sim. E o que eu mais vejo é esse tipo de imprudência.
Né? Tem uns moleques que são doidos. Sim, eles... eu costumo, como eu sou um profissional da área, eu sei que dentro da cidade os faróis eles são programados, eles têm horário, não adianta você acelerar aqui, cara, lá na frente você vai parar. E o que acontece muito comigo é isso, e eu procuro o quê? Dentro de uma educação, trocar uma experiência, né? Praticamente todo dia acontece isso, né? O rapaz está me empurrando dentro de um corredor onde o trânsito está congestionado, está parado. Então, não há velocidade ali, 40, 30 por hora, e o cara quer passar 70. Quer passar milhão, Eu costumo dizer, faz um teste. Quantos quilômetros você corre por hora a pé? 10? Bate a sua face, o seu rosto a 10 por hora pra você ver. Eu falei isso pro rapaz. Eu falei, meu amigo, você já teve uma fratura de um osso do seu corpo? Eu quero a Deus que nunca isso aconteça na sua vida. Mas sabe por que eu tô te orientando dessa forma? Porque desse jeito que você tá indo, meu amigo, você vai entrar para as estatísticas. Entendeu? A gente procura orientar, Eduardo. A gente procura porque é um desrespeito e como eu falo, a vida é o mais importante, né? Então não adianta você correr aqui. Meu pai diz, devagar também é pressa, filho. Então eu sigo nessa linha, né? Sempre dentro dessa linha. É bacana. Escuta, teve há pouco tempo, você falou de um troço interessante, que você estava falando, você vai no corredor, você está ali a 30, 40, que é a velocidade que você pode parar. Se você vê um movimento de um carro trocando de faixa lá, você tem como parar, mas se o cara vem no milhão, não dá. Essa distância de frenagem, ela é muito diferente numa moto equipada com ABS ou com CBS do que numa moto que não tem nenhum desses equipamentos? Dudu, excelente pergunta, porque dá pra gente até tirar um pouco aí dos mitos em relação a ABS e CBS. São tecnologias distintas, as letras são parecidas, mas as tecnologias são distintas. O CBS é um sistema de freio combinado, ou seja, você tem uma combinação entre a frenagem da roda traseira com a dianteira. É um pouco para suprir uma deficiência do aprendizado, do ensino de motocicleta dele. Eu vou falar o que são as tecnologias, depois eu vou explicar cada uma delas. Então, no CBS é o sistema combinado de frenagem e o ABS é um sistema anti-travamento. Então, quando você tem uma motocicleta com ABS, esse sistema ele atua impedindo com que a roda trave durante a frenagem. Agora, o que é mais adequado? Depende do tipo de uso que você vai fazer e depende da experiência que você tem. Normalmente, a gente utiliza o CBS em motocicletas de menor cilindrada e principalmente as motocicletas que fazem parte do primeiro veículo duas rodas do piloto, do motociclista. A gente sabe, o Rodrigo comentou aqui, que hoje em dia a forma com que a pessoa é habilitada, infelizmente, parece mais um adestramento, né? Para passar no exame. É um exercício de equilíbrio. Você treina para fazer aquele percurso. Não é para enfrentar uma você não vai para a rua, você não passa marcha na motocicleta. Isso desde a época que eu tirei carta. Eu tirei carta em 86. E já naquela época, o instrutor falava: se você usar o freio dianteiro, o avaliador vai te reprovar. Porque aí a moto vai capotar. E tinha aquele mito, né? Eu sei que isso acontece com bicicleta que não tem suspensão na frente. Na bicicleta, se você alicatar a dianteira e não usar o traseiro junto, você capota mesmo, ela não tem suspensão. A moto é totalmente diferente. A moto tem suspensão, mas a moto tem os dois freios equilíbrio de peso, justamente para distribuir a frenagem. O que para a motocicleta não é o freio traseiro. E tem gente que só usa o traseiro. O que para a motocicleta é o dianteiro. Então para que serve o traseiro? O traseiro é para que a frenagem seja equilibrada. Porque na hora que você está freando, a massa, o deslocamento de massa, o deslocamento de peso vai para a roda dianteira. Então é ela que vai suportar essa maior carga. Mas se você não aplicar nada na traseira, você pode levantar a roda traseira, tirar a roda traseira de contato com o chão. E aí você, obviamente, pode perder a estabilidade durante a frenagem. Então, o ideal é frear as duas rodas, dianteira e traseira, evitando com que você perca essa estabilidade e mantenha a motocicleta no trilho.
Então o CBS já tem essa função, mesmo que a pessoa tirou carta, tem receio de usar o manete que vai parar a roda dianteira, só quer usar o traseiro, que se sente mais seguro. Ele, mesmo que a roda raça, ele se sente mais seguro porque a moto não vai capotar. Mas não, ele deve usar os dois freios. Mas com o CBS, se ele tem esse receio, quando ele aplicar o freio traseiro, uma porcentagem, Alguma parte da roda, em torno de 30%, vai frear a dianteira e deixar a motocicleta mais equilibrada. E o ABS modula a frenagem. Já o ABS é outra função. O ABS ele é muito mais eficiente, principalmente em pisos de pouca aderência. Então, onde você tem um piso escorregadio, onde você, por exemplo, você está pilotando, aí de repente você vai fazer uma ultrapassagem. Você sai de trás de um caminhão, aí vem uma poça de óleo desse tamanho na sua frente. E você precisa entrar numa curva, você é obrigado a frear ali para poder ter a velocidade para entrar na curva, o ABS vai impedir que você perca, né, o controle da motocicleta, porque ele impede o travamento das rodas. Agora, tem um detalhe que é importante. O ABS, ele é mais seguro nessa situação de pouca aderência, mas para uma pessoa que não pilota direito, que não usa os dois freios, ele pode ser até pior do que o CBS. Alongando a distância de parada. Porque ele vai alongar a distância de parada. Se você só usa o freio traseiro, com receio de usar o dianteiro, e aí você tá com o pé lá no pedal de freio, e a moto tem ABS, para não deixar travar a roda traseira, o que vai acontecer? Ela vai alongar a distância de parada. Solta, vai mais longe. Nessa o CBS para uma distância bem menor. Então, o ABS não tem necessariamente, eu lembro do tempo de carro até, a ver com a distância de frenagem, tem a ver com a segurança nesse processo. Exatamente. Inclusive no carro dá para desviar, na moto é dificilíssimo desviar freando, mas pelo menos você não sai à frente que nem um louco e cai no chão, né? Exato, pelo menos você não perde o controle da motocicleta. Então é bom a gente refletir ter esse tipo de raciocínio para refletir que se eu não sei usar corretamente os freios, se eu tenho aquele mito na cabeça que se eu frear a dianteira eu vou capotar e só uso o traseiro, o ABS não é o mais seguro para esse tipo de uso. Olha que engraçado. Por isso que a gente privilegia o CBS nas motos de menor cilindrada, que são as motos desse público que tem menos experiência e que não costuma usar os dois freios. Aí é lógico, nas motos de 300 para cima, né, para o público mais experiente que usa os dois freios, sim, o ABS é obviamente perfeitamente adequado. Mas para quem principalmente usa só o freio traseiro, o CBS ainda é uma tecnologia mais segura. Né? Inclusive nós fizemos a participação e o apoio a vários moto check-up, onde o moto check-up é uma ação da Braciclo, né, que é a associação dos fabricantes de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, e nessa ação do moto check-up, o motociclista era abordado, o motociclista trabalhador, né? Não sei se chegou a ser abordado já. Sim. Já foi? Parou? CCR também já fiz. É importantíssimo. E quando eles abordam o motociclista, eles fazem um check-up na moto. Faz. E o item de maior desgaste, adivinha qual é? Freio traseiro. Isso mostra que o cara só usa freio traseiro. Freio dianteiro na maior parte das motos, zerinho. Tá bom. Porque o cara não usa o freio dianteiro. Então isso leva à conclusão que esse pessoal que trabalha com as motos de menor cilindrada, principalmente aqueles que têm menos experiência e receio de usar o freio dianteiro, eles usam só o traseiro. Queria fazer uma pergunta pro Rodrigo, que fica bastante tempo na rua. Rodrigo, quando eu era molecão, tinha pouca moto na rua. Isso eu tô falando de anos 70 mesmo, né? É feia a coisa. Então, mas naquele tempo, a gente, todos os motociclistas paravam no farol, se cumprimentavam. Se a gente via um cara parado na estrada, parava para ajudar. Se via alguém cair ou se acidentar, parava logo, levantava, chamava ambulância, sei lá, porque não tinha celular, não tinha coisa nenhuma, mas a gente sempre tentava dar um jeito de ajudar. Os motociclistas eram uma tribo mais unida, era uma tribo mais amiga, assim, e a gente se respeitava mais entre si. Estou falando de quase 50 anos atrás, mas a vida era assim. Hoje em dia, existe algum tipo de camaradagem na rua entre os motociclistas? Se eu te contar o que eu já fiz... Conta uma história importante para nós, vai. Sim, conto sim. Ainda se tem, tá? Porém, é menos. A gente vê uma disputa muito grande. E eu digo pro pessoal, a gente não tá disputando nada com ninguém. A gente tá, como profissional, a gente tá conquistando o que é nosso por direito, né? Na pandemia fomos considerados os heróis da pandemia.
É verdade, e foram mesmo, né? Vamos combinar. Sim. Se não tinha parado essa bagaça. Justamente. E é uma classe que poderia ser mais valorizada, né? Bem mais valorizada e remunerada, enfim. É outro assunto. Aí a gente pode falar disso outro dia. Agora, uma experiência que aconteceu comigo, eu tava na Castelo, rapaz, com alguns trabalhos e a bomba, a boia, ela tinha falhado e não tava marcando. Ficou sem gasolina. E eu, rapaz, esqueci de colocar a gasolina. E eu tô lá, rapaz, com entrega, com compromisso, com horário. E de repente a motinha morreu. Meu Deus, o que aconteceu ali? Quando eu olhei pro lado, vem aqui, rapaz, vem aqui. Assim, joguei no neutro a moto e ela foi no embalo. E eu vim aqui, vem aqui. Ele não entendeu nada, mas ele veio. A história do pezinho. Aí eu falei, meu amigo, Bota o pezinho aí, bota o acabou minha gasolina, vai, me empurra. Ele me empurrou. E foi questão assim, eu não perdi nem 5 minutos. Próximo posto ali na frente. Ele me deu um embalo, ele Jogou pra falou, dentro, né? ó, estamos na Expressa, eu vou continuar na Expressa. Eu falei, eu vou pra local. Eu fui pra local, rapaz, já tinha um posto, um Shell, olha. Deu certo. Foi algo assim, acontece muito, né? Eu já ajudei motociclistas na estrada, furou o pneu. Eu ando com meu kit, assim, De conserto de pneu. kit de primeiros socorros no trânsito, enfim, na estrada, né? A gente... Pô, legal, isso é uma coisa, ó, que devia acontecer mais, cara, esse tipo de... o cara levar um kit de primeiros socorros, olha que ideia. Sim. Se ele encontra um colega machucado, bicho, vai lá. Sim, é engraçado, Devia até ter um curso pra isso, treinamento. A minha esposa vai ficar sabendo disso agora. Dentro do baú do motociclista, ela vai ficar sabendo disso agora. Dentro do baú do motociclista, eu falo assim, existe o Nutella, né? E existe aquele que é o experiente, o profissional. E você precisa ter, né, dentro do seu baú, do seu compartimento ali, do seu equipamento, bem limpo, bem higienizado, tudo isso. Mas também precisa ter aquela sunguinha quando você vai pra maresia. Já dá um pulinho no mar. Já dá um mergulho no mar. Ih, a esposa vai brigar agora, mano. Ela não sabe disso. Sim, tem que ter. Eu costumo andar... A minha motocicleta é uma 160 cargo da Honda, né? E como ela tem roda de liga, eu fiz um equipamento que é uma câmera de ar. Dentro aquela de posto, eu cortei aquela mangueira e coloquei uma válvula onde eu coloco no escapamento. E esse, o pneu? Se furar, já aconteceu. Ele furou, entrou um prego, eu tirei o prego, coloquei lá o macarrãozinho. Aquilo é só pra te tirar daquele prego, né? Do amigo do borracheiro. Só pra tirar da situação ali, Só da situação. Você chegar num posto e fazer um manchão, né? Que é o mais correto, né? O mais seguro, né? E aí a gente coloca lá a válvula ali no escapamento e ó, enche o pneuzinho e não fica na mão. Legal. Fora isso, tem outros, né? Eu ando com aqueles sacos de 120 litros para cobrir, não molhar. Ando com a minha bolsa de couro, tem que ser uma bolsa de couro para você colocar apresentável, chegar num cliente, não é verdade? É verdade, tem que ser assim. Ter a sua jaqueta, enfim. E aí tantos outros, a sua luva, né? Acho importante, o senhor falou, dentro do meu segmento de motofrete. É que às vezes, por exemplo, pra quem trabalha de motofrete, é chato ter que ser as luvas com os dedos de fora, né? Porque senão não dá. Porque a minha é toda hora tem que botar o dedo na impressão digital. A minha é dessa. A capa de chuva, né? Pra mim, dentro do meu segmento, né? O pessoal, às vezes o cliente fala assim, pô, Rodrigo, você chega com essa jaqueta refletiva, todo mundo já te vê. Eu falei que Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa, né? Isso aqui é um item de segurança, né? Um EPI que eu preciso andar com ele, não só ele, mas também na motocicleta, no baú, no capacete, na bengala, nas laterais da moto, né? Capacete, né? É importante, né? A minha fita é aquela vermelha, né? No caso, ela é vermelha, reflexiva. Né? Vermelha e branca, isso tudo é importante. Bacana, ó, nosso horário tá dando. Conversamos, não parece, mas foi quase uma hora que nós estamos aqui sentados trocando ideia de moto.
Vou pedir para cada um de vocês dar um recadinho aí para a gente encerrar o nosso podcast dessa edição aqui, que é a primeira edição com esse patrocínio que a gente tem agora da Honda. Vamos lá, Dudu. Primeiro, obrigado pela oportunidade da gente colocar as ideias aqui. Acho que foi bastante produtivo ter também a visão do profissional que está em cima da motocicleta por horas e horas. E é legal saber que temos motofretistas sérios, né? Profissa mesmo, né? Sim. É bacana. Sim, e tem bastante. Tem um pessoal até que presta serviço pra gente lá na Honda. Eu conheço é o Leonardo, até guardei o nome dele. Ele foi até premiado, ele recebeu aí uma premiação, não sei se você já ouviu falar dele. Ele, por mais de 10 anos trabalhando, ele era um delivery de um escritório de advocacia, 10 anos trabalhando, entregando documento para todo lado, nunca levou uma multa. Ele teve o reconhecimento dele na Câmara Legislativa, o pessoal entregou uma placa para ele. Inclusive a Honda, na época, ficou assim tão tocada pela forma consciente de pilotagem do Leonardo, que presenteou ele com uma CG 0 km. Aí sim. Nossa, além de não pagar multa, ainda ganhou a CG. Olha, ele para mim é um exemplo. Bacana. Que bacana ouvir isso. Então, acho que foi bem legal participar. Tem outros Leonardos como você, como ele, como o seu caso, né? É bem legal trocar uma ideia nesse sentido. E foi bom também a oportunidade de falar um pouco do nosso Centro Educacional de Trânsito, das opções de motocicleta que nós temos para quem quer voltar a pilotar depois de muitos anos enferrujado, sem andar no veículo de 2 rodas. É claro, também esclarecer essa questão aí de freio ABS, freio CBS. Cada um tem a sua função, ambos são bastante importantes. Foi bem legal esse bate-papo. Legal, bacana. E aí, vamos encerrar aí? Sim, agradeço, Dudu, senhor Alfredo, pela oportunidade, foi muito bom ter essa visão técnica, né? Assim, o senhor também, um jornalista, tem me dado essa oportunidade, né? Mandar um beijo pra esposa, né? Como é que ela chama? É a Juliana. Aí, Juliana, aí, ó. Pro Vitor Gabriel, meu filho, a minha filha Ana Clara, né? Boa. E também agradecer a AmaBR, o Gringo, o Edgar, o nosso presidente, tá? Que tá engajado na luta. Também a todas as nossas equipes que também fazem parte desse conjunto, que equipe R1, equipe Cooper Boys, hoje tem a equipe Motoboys, também tem a equipe G11 e a equipe Alpha, enfim, a equipe AmaBR, somos todos um conjunto, né? E incentivar você a contribuir com esse profissional, chamando, no caso, quando fizer uma solicitação, solicite de um profissional, né? Você vai receber eu costumo dizer para o meu cliente, olha, eu não vendo preço, eu vendo valores, eu sou um cara comprometido, você pode ter certeza que você vai estar contratando um cara responsável, um cara que vai estar comprometido com o seu negócio, que vai te representar. A gente faz isso, é esse trabalho que a gente faz, né? E eu amo o que eu faço, né? Motocicleta tem isso, geralmente quem tá em cima da motocicleta tá porque gosta, né? Eu amo o que eu faço, assim, dentro do transporte, né? É um segmento que eu amo. Eu já temos, no caso, outros, né? Os utilitários também, né? Que são profissionais também, que andam com os seus EPIs, enfim. E tamo aí. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bacana, agradeço a presença do Rodrigo do Nascimento, do Alfredo Guedes. E por hoje já deu. Se você chegou até aqui, porque você teve paciência de nos aturar aí por 1 hora falando sobre diferentes aspectos do motociclismo urbano, do motociclismo de cidade. Outros temas virão. A gente sempre vai tratar um pouco de segurança, porque a gente acha fundamental e básico. Mas muitos temas virão, técnicos, mais específicos sobre diferentes assuntos, equipamentos e motocicletas especificamente. Mas esse aqui, como abertura, valeu. É importante falar sobre segurança. Acho que é importante falar sobre essa convivência no trânsito na cidade. Então valeu, obrigado, tamo junto, até a próxima. Obrigado.